Amados irmãos, abramos a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 28. Todos nós temos visto que Deus é o mesmo, e eu não vou falar acerca da gratidão e nem concernente ao milagre que nós temos visto, pois a irmã Kelly já testemunhou. E como nem sempre nós estamos em um culto como esse, sempre nós aproveitamos essa oportunidade para trazermos uma mensagem esclarecedora, de forma que seja evangelística a todos que ouvem. Mas nós temos uma alegria pela vida da Giovana. Nós sempre comentamos que Deus tem um plano na vida da mesma. E isso é muito perceptível. Não é obrigado a ser profeta, não é obrigado a ter uma revelação do céu. Basta olhar e ver a diferença. A Giovana é diferente de todas as meninas da sua idade, da sua época, da sua geração. E nós sabemos que sempre quando Deus tem um plano na vida de alguém, o adversário também sabe disso. E o que ele puder fazer para nos tirar do propósito, ele sempre fará. Às vezes usando até pessoas que nós pensamos ser amigos, às vezes até parentes, se não tiver uma visão divina. Mas o nosso conselho para a vida da Giovana é que se mantenha e permaneça da forma como Deus a tem chamado, separado, e não se preocupe em ser diferente, porque todas as pessoas que Deus usa de uma forma diferente são pessoas que precisam ser diferentes. Essa diferença não é nós que fazemos, mas é Deus que faz na vida da gente, e a gente deve ter cuidado. Eu ofereço apenas Provérbios 1:7, Provérbios 1:10, que diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o ensino, a instrução e o conselho. E ainda que os homens pecadores queiram lhe ludibriar a fazer o que não agrada a Deus, não esteja com eles. Eu quero ler por Isaías capítulo 28, versículo de número 15, e depois explicar a todos que ouvirão, porque a Bíblia é um livro excelente, mas nem sempre nós compreendemos ao ler um texto como esse. Diz a Bíblia: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Quero pregar-lhes nessa noite baseado neste tema: alianças erradas, resultados desastrosos. Alianças erradas, resultados desastrosos. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, muito especialmente no livro do profeta Isaías, é conhecido como um dos maiores profetas pelo período do tempo em que atuou, e também é conhecido como profeta messiânico, pois ele foi quem mais falou acerca do Cristo. Olhar a profecia bíblica é algo que nos chama a atenção, mas também é algo que causa muito questionamento à vida daqueles que não entendem. O profeta Isaías profetizou mais de 700 anos antes de Cristo. E na sua profecia ele mostra a gestação de Cristo, ele mostra o nascimento de Cristo, mostra a morte de Cristo, e ele chega a mostrar até a vinda do Cristo para buscar um povo na terra.
Então imagine que alguém falando de um acontecimento mais de 700 anos antes, com tantos detalhes, um homem desse certamente nos seus dias era considerado um louco. Isaías 7,14, ele disse que uma virgem, sem ter contato com o homem, ela haveria de engravidar e de ter um filho. O seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E foi exatamente o que aconteceu. Através de uma virgem chamada Maria, por obra e graça do Espírito Santo, o Senhor foi gerado e depois foi dado à luz um menino. No capítulo 9, versículo 6, Isaías disse: o menino já nasceu, o filho já nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora imagina Isaías dizendo que o menino é nascido e ninguém via. Porque profecia bíblica é uma história contada antes do acontecimento. É verdade que há profecias malignas, há profecias humanas, mas a profecia divina, ela cumpre-se. É uma história contada antes que aconteça. O menino nasceu porque veio de uma mulher. Mas um filho se nos deu porque ele era divino, ele veio de Deus. Agora Isaías vê a gestação, vê o nascimento e de repente ele está dizendo: quem é que vai acreditar na nossa mensagem? Isaías 53. E ele começa a vislumbrar o Cristo no sacrifício na cruz do Calvário. Ele diz que era sem formosura, sem parecer, não havia beleza nele para que o desejassem. Era como a raiz de uma terra seca. Era a figura que ele via do Cristo sendo crucificado. E finalmente ele vê o Cristo voltando para buscar um povo seu, bem depois, que é o que também nós estamos aguardando, em Isaías 66:15, que ele virá como um torvelinho de fogo. Virá de uma forma repentina, é o que nós estamos aguardando. A profecia bíblica que nós estamos baseados, e nós voltamos ao versículo de número 1 para que todos entendam, estava voltado para Efraim, que Efraim, nesse texto sagrado do capítulo 28, simboliza o reino do norte. E que nós fazemos uma aplicação à geração dos dias atuais. Olha só como começa o capítulo de número 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. O Senhor estava, através de Isaías, despertando o povo do reino do norte, o povo de Efraim, a que se desfizesse do seu orgulho e da sua soberba. Porque assim como eles estavam soberbos, como a coroa na cabeça, achando que tinha um momento de glória, e eles utilizavam esta coroa como ornamento, mas eles não eram nada mais do que uma flor que cai, assim é dito na Bíblia Sagrada, e eles estavam vencidos pelo vinho, pois era a forma de comemoração daqueles dias, e não é diferente para os dias atuais. A bem da verdade, 25 de dezembro se aproxima, e as pessoas dizem comemorar o nascimento de Cristo, mas é o único que quase não é lembrado. Se é lembrado de festividades, de bebedeiras, de ceias, de presentes, menos do próprio, que dizem ser o aniversariante. Ao olhar para tudo isso, nós vemos que da mesma forma Efraim estava orgulhosa, coroada, e se deleitando nas bebidas, como se estivesse fazendo alguma coisa de vantagem. O texto sagrado diz no versículo de número 2: o Senhor mandará um homem valente, poderoso, como uma queda de saraiva, tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. Aqui, quando fala que o Senhor levantaria alguém, está falando da Assíria,
que haveria de se levantar contra o reino do norte para puni-los, acerca de que eles se lembrassem do verdadeiro Deus de Israel. E ao olhar para tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor levantaria alguém valente e poderoso, porque falava do reino da Síria, que se levantaria contra o reino do norte. Como uma queda de Saraiva, a forma de perseguição seria tão terrível que é comparada com uma chuva de pedras, chuva de Saraiva. Como uma tormenta de destruição, haveriam muitas vidas destruídas naqueles dias. E ainda diz, como uma tempestade impetuosa, como uma ventania brava. E ainda diz-nos a palavra, como uma tormenta de destruição, como uma tempestade impetuosa, águas que transbordam violentamente derribará por terra. Precisamos entender que não existem homens, reinos, pessoas, nações fortes, quando eles se orgulham e acham ser alguma coisa e começam a desfazer de Deus, começam a desprezar Deus. É por esse motivo que, por mais que sejamos criticados, tudo na nossa vida é motivo de cultuarmos a Deus. Se somos livres de uma enfermidade, nós louvamos a Deus. Se Deus nos livra de um acidente, ou ainda que passemos pelo acidente, mas não aconteça aquilo que era previsto acontecer, nós louvamos a Deus por isso que Deus tem feito. Nós louvamos a Deus quando Ele nos dá vitória e quando, às vezes, aparentemente somos derrotados, porque nós reconhecemos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, e Ele é grande para todo sempre, e por isso precisa, deve e tem que ser adorado, e para isto nós fomos criados. A Bíblia Sagrada nos mostra, no versículo de número 3, que a coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Coroa é feita para estar na cabeça, e é como o versículo de número 1 mostra que estava. Mas quando os feitos humanos se acabam em orgulho e em soberba diante de Deus, tudo aquilo é derribado por terra e é pisado pelos homens como uma forma de humilhação que os seres humanos passam, a fim de que possam compreender que Deus é soberano em todas as coisas e precisa por nós ser adorado. A palavra do Senhor promete que isso haveria de acontecer como uma forma de humilhação. Versículo de número 4. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como figos antes do verão, que vendo alguém tendo ainda na mão o engole. Efraim estava simbolizada para Deus como uma flor caída do seu glorioso ornamento. Por mais que alguém enfeitasse algo com flores, a Bíblia diz que assim Efraim estava, mas seria derribado por terra como uma flor que murcha e cai. O texto mostra ainda que estava sobre a cabeça do fértil vale. Era um local produtivo, era um local que prometia muito, mas por causa da desobediência veio a se tornar algo insignificante. Por mais que Deus tenha planos e projetos na nossa vida, quando nós deixamos ser levados pelo mundo e pelas coisas em nossa volta, todo aquele florido projeto que Deus tinha para a nossa vida é caído por terra como se nada valesse. Ao olhar para isto na Bíblia Sagrada, ainda vemos que será como figos antes do verão. Na naturalidade, o figo é colhido no verão, mas aqui fala de uma colheita fora de época. Quantas pessoas, e eu só tenho 6 anos nessa cidade, mas quantas pessoas nós não aconselhamos e conversamos com elas, e muitos, infelizmente, até filhos de crentes, mas que já partiram para a eternidade, distante de Deus, fora dos caminhos do Senhor, mesmo tendo sido aconselhado de uma forma correta, de acordo com a Bíblia Sagrada.
Mas como a Bíblia Sagrada está dizendo que o figo seria colhido antes do verão, está falando de uma colheita fora de época. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe terão seus dias prolongados na terra. Porém, biblicamente, nós temos a plena convicção de que aqueles que desonram a Deus, a sua palavra, aos seus pais, também serão colhidos antes do tempo. É o que a Bíblia Sagrada nos garante nesse texto sagrado. E ainda diz, vendo alguém e tendo ainda em sua mão o engole, está falando de vidas tragadas antes do período certo. Por mais que as pessoas pensem que alguém só parte desta vida para outra no período certo, todos nós sabemos que a desobediência é o suficiente para levar as pessoas à morte antes que fosse o tempo devido. Pois o compromisso de Deus sempre é com aqueles que decidem obedecê-lo, voltarem-se para a sua palavra e viver uma vida de obediência a ele. O Salmo de número 55, 23 diz que os desobedientes não viverão nem metade dos seus dias. Provérbios 10, 27, 14, 27, 13, 14 diz que obedecer a Deus e a sua palavra é uma fonte de vida, mas desobedecer é ser tragado antes do tempo. O profeta continuava a falar e a despertar o povo, mas diz a Bíblia, versículo 5. E agora nesse versículo 5, o profeta joga luz em algo que ainda não aconteceu. Os versículos de número 1 a 4 já aconteceram. O versículo de número 5 ainda não aconteceu, mas ele joga luz para lembrar que aqueles que obedecem a Deus, há uma promessa que ele lhes aguarda. Então o que nós devemos nos preocupar não é o que nos dizem, não é o que falam de nós, não é como nos criticam, mas é a promessa que Deus tem deliberado acerca de todos aqueles que aguardam em Deus. A Bíblia diz no versículo de número 5, naquele dia. E sempre que você ouvir essa expressão na Bíblia Sagrada, aguarde, porque certamente fala de algo futuro que ainda não aconteceu. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. Se para o povo de Efraim o seu orgulho e a sua soberba era como coroa, e eles estavam tão orgulhosos que eles se deleitavam nas bebidas alcoólicas naquele dia, como uma forma de comemoração pelo seu orgulho. É por isso que o povo nunca compreenderá, o povo que se chama crente na face da terra. Porque se para eles a alegria é agora, é já, é no momento, para Deus as coisas são diferentes, precisa se aguardar um pouco mais. É por isso que o próprio Cristo disse que quem não rejeitasse todas as coisas desse mundo e os sentimentos humanos por causa dele, não são dignos, não seriam dignos dele. Antes haveria necessidade de renunciar às coisas deste mundo. A Bíblia Sagrada diz naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa. O que nós não vemos agora, nós haveremos de ver no futuro. Porque se para muitos a recompensa é presente, para nós a nossa recompensa é futura. É por esse motivo que jamais o povo que segue a Bíblia Sagrada será compreendido na terra. Porque os pensamentos terrenos são diferentes. E a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é compreendido. O versículo de número 5 continua e diz, coroa gloriosa será o Senhor naquele dia. E como grinalda formosa para com o restante de seu povo. Porque há um remanescente, há um povo diferente. Por mais que as pessoas mudem, por mais que aparentemente as igrejas mudem, por mais que muitos preguem outro evangelho, mas há um povo diferente na terra que decidiu viver de acordo com aquilo que Deus tem proposto. E esses serão diferenciados até o final. O versículo de número 6 volta à realidade daqueles dias e diz o seguinte: será espírito de juízo para que se assenta a julgar, por fortaleza para que se fazem recuar, a peleja até a porta. O Senhor Deus diz que daria uma autoridade às lideranças
para que eles pudessem viver uma vida com espírito de justiça, para que se assentasse a fazer um julgamento correto, e eles tivessem por fortaleza para fazer recuar a peleja à porta. O Senhor está dizendo da autoridade que Ele daria aos líderes naqueles dias. E assim como nós fazemos a aplicação da palavra, a autoridade que Ele dá a nós como líder, sejam eles religiosos, sejam líderes familiares, sejam líderes políticos, sejam líderes na justiça, mas está falando de uma autoridade que Ele daria para que o povo pudesse fazer aquilo que é correto. Daí uma necessidade que todos nós temos, como pai de família, a responsabilidade de liderar a nossa família. Como líderes religiosos, fazer por onde liderar o povo à luz da Bíblia Sagrada. Como líderes políticos, reger, seja um município, um estado, seja uma nação, mas de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas sejam beneficiadas por aquilo que Deus tem dado a nós. É disto que a Bíblia Sagrada está falando. Mas versículo de número 7 continua a explicação. Mas também estes erram por causa do vinho. O que nós precisamos saber é que a bebida alcoólica tira o senso do ser humano, de tal forma que Oséias 4:11 diz que tira até a inteligência. A pessoa alcoolizada não consegue agir com bom senso, porque a bebida lhe tira a inteligência. Oséias 7:3 fala a mesma coisa, que eles se corrompem, não conseguem agir com justiça, e era isso que estava acontecendo. E diz-nos a palavra, por causa do vinho e da bebida forte. Quantas pessoas não têm sido dizimadas, e quantas não serão nesses dias de festividade? Muitos que não conseguirão ver o 2022 se Cristo não voltarem, por causa da desobediência e de uma vida distante de Deus. A palavra do Senhor nos adverte que naqueles dias não eram somente as pessoas mundanas, mas também haviam pessoas se desencaminhando. Quem eram eles? Os sacerdotes e os profetas. Eles também erravam por causa da bebida forte. Eles eram absorvidos pelo vinho. Eles se desencaminhavam por causa da cachaça também. Eles andavam errados na visão e eles tropeçavam no juízo. Às vezes você pode ver e até achar que é natural, qualquer que seja o líder, às vezes se desencaminhar por esses caminhos errados. Mas é só um pensamento. Imagine só qual a moral que tem um bêbado, qual o respeito que tem uma alcoólatra pelas pessoas que estão em sua volta. É tido como uma pessoa sem valor, é tido como uma pessoa que não tem moral alguma para corrigir, para aconselhar ou para fazer alguma coisa correta. E é por esse motivo que a Bíblia Sagrada adverte. São tidos como pessoas sem valor e que a sua palavra não tem absolutamente peso de nada. É por esse motivo que a Bíblia adverte. Ainda que seja um líder religioso, ainda que seja alguém, porque hoje há alguns segmentos religiosos que permitem a bebida alcoólica, mas a Bíblia Sagrada é contra. A Bíblia diz em Provérbios 23 que bebida alcoólica é para quem está amargurado de espírito, é para quem não tem esperança, é para quem está desesperado, é para quem os olhos ficam vermelhos e deseja o copo quando espuma. Quem tem Cristo na vida tem paz na alma, tem Cristo no ser e não precisa destas coisas, porque a presença de Cristo é a suficiência para nós. Era assim que o povo de Israel naqueles dias estava. E o profeta continua a adverti-los, o que não era ouvido por eles. A história é como um ciclo, ela se repete. E as pessoas continuam nos mesmos erros. O versículo continua e nos explica. O versículo de número 8. As suas mesas estão cheias de vômito. Olha se não é isso que acontece com o bêbado. E de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Às vezes quando chega o momento da ressaca, a cabeça parece que maior do que o mundo. Sentimentos de náuseas. Provérbios 23 diz o seguinte:
que é como alguém que é ofendido por uma cobra. Ele amanhece como que passou a noite apanhando e diz: eu nunca mais vou beber. Mas a Bíblia diz que no outro dia ele volta a beber, quando se sente um pouco melhor do que o que estava antes. É verdadeiramente uma escravidão. Aquilo que o mundo chama de alegria, a Bíblia chama de tolice. Aquilo que o mundo chama de tolice é a verdadeira alegria. Nós começamos nesta noite lendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi a Ele com alegria. E quando se apresentar diante dele, já se apresente a Ele cantando, pois Ele é digno de louvor. E é por isso que nós o adoramos e o reverenciamos. O profeta mostra a situação daqueles dias. Olha a zombaria que eles faziam, porque é natural. Eu não me espanto quando estou pregando que alguém zomba, alguém ri, alguém despreza, porque isso aconteceu também com Isaías. O versículo de número 8, eles diziam: quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem tu queres ensinar, profeta? E a quem se dará a entender o que se ouviu? Ou seja, tu queres nos ensinar o ABC? Tu queres nos ensinar as primeiras letras? Versículo 9 ainda: ao desmamado e ao arrancado dos seios. Ou seja, nós não somos crianças para ficar ouvindo essas besteiras. É o que mais se ouve. É de tal forma que o mundo diz que conselho e café toma quem quer. Outros dizem que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. É o que as pessoas pensam. É o que dizia nos tempos bíblicos. Eles olhavam e dizendo: está achando que nós somos uma criança que fomos tirados do seio agora? Que fomos desmamados agora? Era assim que eles se consideravam. Isso não importunava o profeta. E ele continua a despertar o povo. Versículo de número 10. Olha o que quem não obedece a Deus entende que a Bíblia é, ou que Deus é. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É o que se diz. Quando as pessoas não querem receber conselhos, tudo tinha aos seus ouvidos como algo antipático, como algo enjoado, como algo insuportável. Já vai dizer a mesma coisa de novo? Eu já abusei de ouvir isso aí. Eu já ouvi isso. Deixa de besteira. É assim que as pessoas pensam. Acham que é só regra sobre regra. Regra e mais regra. Mandamento e mais mandamento. Mas não muda. Não toma um novo rumo de vida. Não toma uma decisão correta. Irmãos, para nós que falemos a verdade, continuemos a falar. Continuemos a explicar. Continuemos a advertir. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se nós chegarmos a faltar dizendo a verdade, Cristo não terá vindo ainda. E se nós chegarmos a faltar, as pessoas dirão: quão conselhos preciosos eram aqueles, que maravilha de conselhos, que maravilha de palavras eram aquelas. Embora as pessoas não tenham mais os conselhos e as palavras no seu meio, mas lembrarão saudosos do que foi dito. A verdade não cai por terra. A Bíblia diz que nada nós podemos contra a verdade, senão a favor delas. As pessoas são carentes de ouvir verdades, embora não queiram obedecê-las. E nós que temos a verdade precisamos falá-las. Versículo de número 11. O profeta diz: olha, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. O profeta pregou, falou, e eles não ouviram. E eles estavam advertindo acerca do cativeiro assírio que estava chegando. Ele disse: vocês não ouvem o que eu falo? Embora eu fale uma linguagem para menino, como eles dizem aqui no versículo de número 9. Mas ele diz: vai levantar um outro povo, porque os assírios falavam uma outra linguagem, o acádio. Logo, ao falar, ele disse: vai chegar um povo diferente que fala uma linguagem diferente. Aí vocês vão parar para ouvir. Se dizem que os sábios aprendem com o erro dos outros,
Se dizem que os ignorantes aprendem errando, e diz que os idiotas não aprendem nem com seus erros, eles continuam errando sempre e nunca aprendem nada. O profeta diz: vai chegar um povo, vai escravizar vocês, e a esses vocês vão ouvir. Versículo 12: ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. O profeta diz: a mensagem é essa, dá descanso ao cansado. Não me diga que o pecado não cansa, pois as pessoas estão cansadas do pecado e às vezes não têm coragem e nem força para se libertar deles. Mas o Evangelho nos propõe a liberdade para servir a Cristo, sem ter o desgosto de viver cansativo por causa do pecado, como que escravizado. A paz de Cristo traz refrigério à alma humana, e é por isso que diz: este é o refrigério. Mas o que foi que o povo fez? Eles não quiseram ouvir. Ainda hoje há pessoas que saem, ainda hoje há pessoas que desprezam e não querem ouvir. Versículo 15: assim, pois, a palavra do Senhor para estes é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrando, e se enlacem, e sejam presos. É isso. O 13, isso. Quando nós olhamos para isso, aí veja só o que diz o versículo 13: eles cairão para trás, os que desobedecem. Eles serão quebrantados por causa da desobediência e do pecado. Eles serão enlaçados e ficarão presos nos seus próprios atos. Versículo de número 14 agora. O profeta não se cansa e ele diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Aqueles a quem são levantados por Deus são como pessoas incansáveis. O corpo cansa e às vezes se abate, mas o espírito, ele sempre está pronto, ele sempre está de pé. Foi Cristo quem disse isso, e por causa disso são insistentes. A palavra do Senhor Deus diz que ele continuava a dizer: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Continuando o versículo 14: homens escarnecedores, que são aqueles que zombam, desprezam, que dominais este povo que está em Jerusalém. Os líderes naquele dia estavam corrompidos, e é o que acontece. Às vezes alguém nos vê anunciar a palavra do Senhor e às vezes pergunta por que falamos de forma diferente, dizemos algo diferente. A diferença está no texto sagrado. É porque há pessoas que já se comprometeram, mas o nosso comprometimento precisa e tem que ser e deve ser com a palavra do Senhor nosso Deus. Aquele povo estava tão fora dos princípios divinos que, se você virar 2 páginas da Bíblia, você lê o capítulo 30 de Isaías, versículo 1 e 2, você entenderá por que o versículo 15 lá aparece. Olha só o que diz o versículo 30: ai dos filhos rebeldes. Aí é uma palavra de sentença. Filhos rebeldes são desobedientes. Diz o Senhor, Isaías 30, versículo 1, que tomaram conselho, mas não de mim. Aqui é o próprio Deus falando. Quando os seres humanos tomam conselhos, mas não seguem os conselhos de Deus, não ouvem os conselhos de Deus, e que se cobriam com cobertura, mas não do meu espírito, porque a cobertura e a proteção que a humanidade precisa é a do Santo Espírito de Deus sobre as suas vidas. Mas os homens não quiseram ouvir Deus, não quiseram a proteção de Deus, para acrescentarem pecado sobre pecado.
Porque o conselho de Deus é não peque. A proteção do Espírito é para aqueles que procuram fazer a sua vontade. Mas as pessoas querem viver uma vida de pecado e mais pecado. Versículo 2. Eles desceram ao Egito. Egito traz uma simbologia do mundo, das coisas mundanas, daquilo que desagrada a Deus. Sem perguntarem à minha boca, não consultaram a Deus e nem os que serviam a Ele de verdade, para se fortificarem com a força de Faraó. Faraó tipifica o próprio príncipe das trevas, o demônio, aquele que rege o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas preferem consultar a feitiçaria, a macumbaria, a abrirem a Bíblia Sagrada e lerem este livro que nos orienta a servir a Deus como devemos servir. E a Bíblia diz, para confiarem na sombra do Egito. Eles confiaram não em Deus, mas eles estavam esperando na força bélica, na força do exército do Egito para os livrar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só quem pode proteger-nos é Deus. Nós podemos recorrer a todas as formas de proteção que quisermos neste mundo. Se a proteção de Deus não estiver sobre nós, nós estaremos fadados ao fracasso, fadados ao erro, nós estaremos sem proteção alguma. É verdade, Deus usa pessoas, é verdade, Deus usa a medicina, é verdade, Deus usa todos os aparatos que tem na terra, mas se Deus não estiver na frente, nada prospera, nada tem vitória. É por esse motivo que nós reconhecemos a Ele só como único e soberano Senhor das nossas vidas. Versículo de número 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Está vendo? Quando Deus não está na frente, aquilo que pensávamos ser proteção não passa de vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. Aquilo que pensávamos ser solução só nos trará confusão. Voltemos ao capítulo 28 e o versículo de número 15. Vamos encerrar. Agora quem zomba já não é mais o povo do profeta, agora é o profeta do povo. Porque ele anunciou, despertou e as pessoas não quiseram ouvir. E como eles haviam feito uma aliança com o Egito, pensando que estava fazendo uma coisa boa, aí eu trago como tema da mensagem: alianças erradas, resultados desastrosos. Aí o profeta explica no versículo 15 dizendo: fizeram um concerto com a morte. Eles estavam pensando que estavam fazendo algo para a vida, mas eles morreriam da mesma forma, porque não tinham a proteção de Deus. A Bíblia diz: e com o inferno fizeram uma aliança. Eles estavam pensando que tinham um faraó poderoso ao seu lado, mas era o próprio inimigo que os destruiria. Quando passaram o dilúvio do açoite, que era a perseguição que viria sobre o reino do norte, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio. Tem gente que está na mentira, pensando estar na verdade, e por mais que você lhe explique a verdade, ele ainda acha que está refugiado mesmo na mentira. E a Bíblia diz: e debaixo da falsidade nos escondemos. Há pessoas que têm convicção, que vivem uma mentira e que estão debaixo de falsidade, mas não se rendem à verdade. Mas o evangelho que nós pregamos é o de nosso Senhor Jesus Cristo. E em João 14, o versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados amigos e irmãos que aqui se reuniram nesta noite, nós louvamos a Deus pela vida de cada um. E se há algum amigo que deseja entregar a vida a Cristo nessa noite, a oportunidade é esta. A oportunidade de fazer uma aliança correta para que tenha resultados bons é estar aliançado com Deus. Alianças erradas sempre trarão resultados desastrosos, por mais tempo que passe. Ainda que em um princípio apareça correto, mas os dias se encarregarão de mostrar quão erradas foram as alianças. Assim como foi no Reino do Norte, assim acontece em muitas vidas, mas o desejo de Deus para nós
é que vivamos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que deseja tomar essa decisão? É essa a oportunidade. Não tendo alguém, nós continuamos a convidá-los a estar nos cultos aqui no templo 7 dias de segunda, quarta e sexta. Para nós é sempre um prazer recebê-los, muito especialmente segunda-feira, o culto de ensino, quarta, culto da família. É uma alegria sempre receber a todos. Vamos ficar em pé e orarmos ao Senhor nosso Deus, gratos pela oportunidade que Ele nos tem dado. Olha aí, a irmã disse que ainda tem um lanche para oferecer para os irmãos. Eterno e soberano Deus de Israel, eu quero te pedir que a tua palavra seja impregnada nas mentes e corações, e que a bênção do Senhor seja sobre todo este povo que tem ouvido, sobre toda essa vizinhança que mesmo dos seus lares ouviram a tua palavra. Que o teu Espírito Santo leve ao coração e à mente, esclarecendo acerca da graça, misericórdia e do favor do Senhor para com todos. Continua abençoando de uma forma toda especial. Nós te louvamos por todos estes livramentos citados nessa noite, pela vida destas famílias aqui representadas. Que a bênção do Senhor seja contínua sobre nós. Nos ajuda a continuarmos sendo gratos a Ti e Te servindo fielmente, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja conosco não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem